Filipenses 1, 18 a 30. Vamos ler apenas o primeiro versículo, versículo 18. Mas, que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Deixa eu fazer algumas perguntas a você. Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Se sim, por que você tem medo da morte? Você tem medo de viver uma vida ao lado de Cristo, sabendo que podem matar você por causa disso? Você teria medo de ir para um país perseguido pregar o Evangelho? E se você nascesse em um país que é perseguido, você fugiria desse país? E se o Brasil se tornasse um país perseguido? E se o próximo presidente que entrar, talvez mesmo se dizendo cristão, ele comece a fechar as igrejas e comece a perseguir o cristianismo? Isso pode acontecer. Para onde você iria? Você enfrentaria a morte? Você negaria a Cristo? Essas são algumas perguntas que, por mais que sejam fortes, mas elas são perguntas que a gente deve se perguntar todos os dias de nossas vidas. Se eu nascesse em um país onde eu fosse perseguido, será que eu continuaria seguindo a Cristo? Paulo aqui em Filipenses, a gente tem que lembrar do contexto. Paulo estava aprisionado, ele tinha sido preso por pregar o Evangelho, e no versículo 12, Filipenses 1:12, Paulo vai dizer que as coisas que aconteceram, ou seja, a própria prisão, estava contribuindo para o avanço do ministério, o avanço do Evangelho. Pessoas estavam conhecendo a Cristo porque Paulo estava preso. No versículo 13, ele vai dizer que até toda a guarda pretoriana, todos os romanos, a maior guarda que existe, estava conhecendo a Cristo por causa da prisão de Paulo. Então era algo que parecia até então ruim, alguém preso por causa do Evangelho, mas o Evangelho estava sendo pregado, porque agora todos conheciam, todos sabiam que Paulo estava sendo preso por causa de Cristo Jesus. Ele vai dizer então de que algumas pessoas estavam pregando o Evangelho simplesmente por inveja, simplesmente de uma forma ruim, achando que desta forma, ao pregar o Evangelho, Paulo seria cada vez mais aprisionado. Mas Paulo vai dizer que isso na verdade era algo bom. Ele não se importava que as pessoas estavam pregando o Evangelho de maneira ruim, por pretexto ou por qualquer forma, ou por inveja, por ganância, porque Cristo estava sendo anunciado. A gente viu isso na semana passada, aliás, na semana retrasada. E aí Paulo entra no versículo 18 dizendo: olha, o que importa? O que importa se as pessoas pregam o Evangelho por pretexto ou não? Porque ele vai dizer que o mais importante é que Cristo está sendo anunciado. O mais importante é que pessoas estão falando do nome de Cristo. Ele vai dizer que ele se alegra com tudo isso. E sim, ele sempre se alegrará, porque pessoas estão pregando a Cristo. Seja por pretexto ou seja por inveja, pessoas estão pregando, as pessoas estão falando o nome de Cristo e Cristo está sendo conhecido. João Calvino vai dizer que Deus às vezes realiza uma obra admirável por meio de instrumentos perversos e depravados. Não quer dizer que essas pessoas que estavam pregando o Evangelho por pretexto, elas eram pessoas de fato boas e que estavam fazendo isso e que realmente eram ministros de Cristo Jesus, eram grandes pregadores,
eram de fato até mesmo, Paulo não vai dizer se eles eram crentes ou não, mas ele vai dizer que Cristo estava sendo anunciado. Então, existem duas preocupações de Paulo aqui, duas coisas que ele não se preocupa, na verdade. A primeira, Paulo ele não se preocupa se ele está preso ou não, porque ele vai dizer, eu preso prego o Evangelho, então o Evangelho não está preso, eu estou preso, mas o Evangelho está sendo pregado mesmo em minha prisão, e o Evangelho também está sendo pregado com outras pessoas que não querem pregar o Evangelho autêntico, mas mesmo assim, Cristo está usando pessoas perversas para pregar o Evangelho. E nós vamos entrar hoje em que Paulo diz que ele pode pregar o Evangelho até mesmo na sua morte. Então Paulo vai dizer, olha, podem vir prisões, podem vir pessoas que pregam o Evangelho diferente, e pode vir até mesmo a minha morte, mas o Evangelho nunca deixará de ser anunciado. O versículo 19, eu quero destacar, dizendo sobre a exaltação de Cristo Jesus. Versículo 19 vai dizer assim, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Versículo 20. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada eu serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Paulo vai dizer, olha, eu sei que mesmo as pessoas pregando o Evangelho por pretexto, eu sei que isso resultará em salvação, ou uma outra versão diz libertação para mim. A ideia aqui que Paulo está dizendo não era a salvação da sua alma, mas Paulo está dizendo da libertação da sua prisão. Então ele está dizendo, olha, as pessoas estão pregando o Evangelho, e eu estou aqui preso, mas as pessoas estão pregando o Evangelho, e eu sei que, mesmo que elas preguem de uma maneira errada, isso poderá resultar na minha libertação da prisão. Por quê? Porque quanto mais pessoas conhecerem a Cristo, será mais fácil eu sair daqui e voltar para vocês. E o versículo 20, ele vai dizer, olha, eu não me importo, porque a minha expectativa e esperança é de que em nada eu serei envergonhado, em nada eu serei decepcionado, mas com ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido. Eu quero que vocês lembrem da nossa primeira mensagem, em que o José falou sobre a Lígia, o carcereiro e a escrava. Esses três conheceram o Evangelho de uma forma um tanto diferente. Lembra do carcereiro? Paulo estava preso e Paulo começa então a cantar louvores, e aí de repente cai ali, dá um terremoto, as portas das prisões são abertas, e o carcereiro fica desesperado, querendo morrer, porque ele acha que então os prisioneiros estavam saindo, fugindo. Mas Paulo acalma esse carcereiro e diz, calma, a gente ainda está aqui, a gente não foi embora, fica tranquilo. E então o carcereiro pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo responde, crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa serão salvos. E então ele é batizado logo em seguida. Mas o Evangelho ele foi pregado de uma maneira um quanto diferente, de uma maneira estranha. Paulo deveria sim estar preso ali, e deveria sim ocorrer aquele terremoto para libertar Paulo, mas Paulo não poderia sair da prisão, porque Deus tinha um planejamento para salvar aquele carcereiro. Então o que Paulo está dizendo, olha, pode vir o que acontecer, eu sei que eu não serei decepcionado, porque Cristo será engrandecido no meu corpo, Cristo será engrandecido na minha vida. Essa palavra engrandecido é muito interessante, porque dá ideia, vem da palavra megaluno,
que vem da palavra mega, que a gente conhece bastante. Essa palavra mega, ela literalmente significa algo alto e largo, totalmente contrário a mim. É alto e alto largo. Então, Samuel não é mega. Mas talvez o José seja mega para cima só. Largo ainda não. Mas o que é interessante é que essa palavra, ela não só significa que é algo alto e algo largo, mas algo que está em expansão. É algo que cada vez mais vai se expandindo para todos os lados. E Paulo vai dizer, olha, a minha intenção, a minha expectativa é que Cristo seja expandido no meu corpo. Cristo seja exaltado, magnificado. Que o nome de Cristo cada vez mais seja conhecido. Então, o fato de eu estar preso aqui, o nome de Cristo cada vez mais vai ser expandido. Então, eu estou preso, mas o nome de Cristo não está preso. Na verdade, nunca pode ser preso. O Evangelho nunca é preso. Mas cada vez mais, Cristo está sendo engrandecido na minha vida. Então Paulo vai dizer, olha, eu não me importo se as pessoas estão pregando a Cristo de uma forma errônea, se estão pregando por pretexto. Eu não me importo se eu estou preso, porque eu sei que, de acordo com a minha vida, de acordo com o meu corpo, Cristo está sendo exaltado, Cristo está sendo magnificado, Cristo, o nome de Cristo está expandindo cada vez mais. Mas Paulo vai dizer qual é a forma em que Cristo pode ser expandido. Ele vai dizer, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Ou seja, se eu viver, o nome de Cristo deve ser expandido. E se eu morrer, o nome de Cristo vai continuar sendo expandido. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem certeza de que se você morrer hoje, as pessoas vão olhar para você e dizer, uau, glória a Deus, porque essa pessoa, ela serviu a Cristo fielmente. Essa pessoa dedicou toda a sua vida para o Evangelho. E eu tenho certeza que quando chegar no céu, essa pessoa vai poder dar um abraço e um sorriso em Cristo Jesus. E Cristo Jesus vai poder olhar e dizer, servo bom e fiel. Você tem vivido uma vida onde, mesmo na sua morte, pessoas vão conhecer de Cristo Jesus? O meu sonho é que, se um dia, eu vou morrer obviamente, mas se eu morrer, quando eu morrer, quando me sepultarem, no meu culto, aliás, o culto a Deus, mas as pessoas possam glorificar a Deus, porque eu vivi fielmente a Ele. E as pessoas possam dizer, uau, Samuel realmente foi um servo de Deus, e ele realmente serviu a Deus, então vamos glorificar a Deus por causa disso. O meu anseio, a minha expectativa é que na minha morte, Cristo também seja engrandecido. E o que Paulo está dizendo é que mesmo eu morrendo, mesmo que eu morra, Cristo deve ser mega, Cristo deve ser engrandecido, o nome de Cristo deve ser expandido. E eu quero pensar com vocês, e se outras pessoas começarem a te trair? Se alguns amigos começarem a te trair, se a sua família começar a te negar, se eles fazem isso porque você é cristão, então se alegre, porque o nome de Cristo está sendo honrado. Mesmo que aconteça qualquer coisa na sua vida, se Cristo está sendo expandido, se o nome de Cristo está sendo pregado, então se alegre, porque você está cumprindo a função. Eu quero entrar no segundo ponto, onde Paulo diz sobre a sua própria vida e sobre a sua morte.
Um texto bem conhecido para a gente é o versículo 21, que diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Praticamente o que Paulo está dizendo aqui, no original pois para mim viver Cristo, morrer lucro. Só que, principalmente João Calvino vai dizer que a gente interpreta esse texto de uma forma um pouco errônea. A gente diz assim: olha, enquanto eu estou vivo, eu vou viver para Cristo, mas quando eu morrer, vai ser lucro. Só que o que João Calvino vai dizer é que o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, enquanto eu viver, eu vou viver a Cristo, e se eu morrer, eu também vou morrer para Cristo. Portanto, a minha vida é lucro, e a minha morte é mais lucro ainda. Então Cristo é o meu lucro. Então, se eu viver, eu vou viver para Cristo. Mas quando eu morrer, eu vou deixar de viver para Cristo? Não, pelo contrário. Aí eu vou viver mais Cristo ainda. Então, se eu viver, eu vou viver para Cristo. Eu vou cumprir tudo o que Cristo quer que eu cumpra. E quando eu morrer, vai ser uma bênção. Porque agora já não tenho mais pecado. Mas agora eu vou viver para Cristo inteiramente. E é lucro para mim. É vantagem, é ganho. Portanto, eu não me importo mais com a minha vida. Portanto, se eu viver, eu vou viver de forma como Deus quer que eu viva. O interessante é que, se a gente voltar e pensar quem era Paulo, ele era um centurião, ele cuidava ali de 10 a 100 soldados. Paulo ele era um guarda romano, e ele era cidadão romano, ou seja, ele tinha todo o direito que um romano tinha, e essa é a melhor coisa que existia naquela época. Ele era um judeu, e dos judeus, ele seguia a linha dos fariseus, ou seja, ele era o mais rígido dos rígidos diante da lei. E além disso, Paulo ele era um discípulo de Gamaliel, ou seja, ele poderia se orgulhar disso. Em outra carta ele vai dizer: olha, se eu quiser, eu posso me orgulhar pela minha vida, porque diante da lei, eu sou a melhor pessoa que existe, porque eu sou um guarda, eu tenho a proteção dos romanos, eu tenho a proteção dos judeus. Se eu for preso, eu posso simplesmente dizer: olha, eu sou romano, e as pessoas têm que me libertar. Se eu ser preso pelos judeus, eu posso dizer: olha, eu sou fariseu, e as pessoas têm que me libertar por causa disso. E além disso, eu posso dizer: olha, eu sou discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o melhor mestre daquela época. Ele pode dizer: olha, eu andei com Gamaliel. Gamaliel me ensinou desde os 7, 8 anos de idade. Eu fui discípulo dele, eu segui as ordens dele. Só que Paulo não vai dizer que, para mim, o viver são os romanos. Para mim, o viver são os judeus. É o judaísmo. Para mim, o viver é ser um discípulo de Gamaliel. Não, pelo contrário. Ele vai dizer: para mim, o viver é Cristo. Versículo 22, ele vai dizer: mas, se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, então eu não sei o que escolher. Tem um grande pregador chamado Dwight Moody. Ele viveu no século XVIII, século XIX, e uma vez ele disse brincando: um dia vocês lerão no jornal que Moody, de West Northfield, morreu. Não acreditem em nenhuma palavra, porque neste momento eu estarei mais vivo do que eu estou agora. Então ele vai dizer: olha, se um dia eu morrer, se um dia vocês virem no jornal de que o Moody morreu, não acreditem nisso, não acreditem no jornal, não acreditem que eu morri, porque no dia que eu morrer, eu estarei mais vivo do que eu estou agora. Olha a esperança que ele tinha, é a mesma esperança de Paulo. Olha, eu estou vivendo a minha vida aqui, mas se um dia eu morrer, fiquem tranquilos, não se desesperem, porque para mim morrer é lucro.
Porque para mim eu vou viver a vida que eu estou vendo aqui, mas no céu, sem pecado. Paulo tinha esperança de que ele tem algo futuro, ele tem uma vida futura. Em 1 Coríntios 15, 19, não precisa abrir, mas Paulo vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para o que nós estamos vendo aqui, e não uma esperança futura, e não uma esperança no céu, e não uma esperança do reino, se a nossa esperança é apenas aqui, então a gente é o mais infeliz de todos os homens, os mais dignos de compaixão de todos os homens. Porque a nossa esperança não deve ser apenas para essa vida. Nós devemos sim viver a Cristo nessa vida, mas a nossa esperança também está na morte. É saber que na morte, Cristo será engrandecido. Jesus também disse um pouco sobre isso. Ele disse: ainda que vocês morram, vocês viverão. Isso está em João 11, 25. Olha, mesmo que vocês morram, vocês vão viver. Portanto, para que desespero quanto à morte? Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 15, no versículo 55, ele vai perguntar: aonde está a morte, o seu aguilhão? Morte, cadê a sua vitória? E é praticamente Paulo está fazendo uma chacota da morte. Morte, você já não me vence, porque Cristo já venceu a morte, e portanto, eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho mais medo de você, porque Cristo já venceu você. A grande questão que nós devemos pensar é que não significa que agora você deve se matar, não significa que você deve se jogar na frente de um trem, mas se uma vez te jogarem na frente de um trem por causa de Cristo, então se alegre, porque você é uma pessoa cheia de compaixão de Deus, porque você é uma pessoa com a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então não quer dizer que a gente agora, tudo bem, então já que a minha vida é Cristo, a minha morte é Cristo, tanto faz eu viver, tanto faz eu morrer, então eu vou morrer, porque afinal eu vou para o céu. Aí Paulo vai dizer, também a gente não deve pensar dessa maneira. Se você se matar, sim, você está errado, mas se te matarem por causa de Cristo, então se alegre com isso. Ou se tentarem te matar por causa de Cristo, então se alegre com isso. Se fizerem calúnia contra você, se começarem a maldizer a você por causa de Cristo, se alegre, porque a vida é com Cristo Jesus. Então, a morte para o cristão, ela não é nada mais do que um rio em que você atravessa afogando. A morte não é nada mais do que um rio em que você está atravessando, você se afoga, você morre, mas Cristo te resgata e faz você atravessar esse rio. Essa é a morte para o cristão. Então nós não devemos ter medo de tentar atravessar o rio. Nós devemos sim atravessar esse rio. Mas a morte não é nada mais do que isso. Então, se a morte já não tem mais valor para mim, então vamos viver para Cristo e vamos pregar o Evangelho. E Paulo vai dizer, no versículo 23, eu sinto-me, porém, impressionado de ambos os lados. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, eu acho mais necessário permanecer no corpo. Então o que Paulo está dizendo, olha, na verdade, não me impede muito de eu morrer. Para mim, é melhor morrer. E eu tenho o desejo de morrer. Eu queria muito morrer. Eu queria muito estar com Cristo. É claro, eu não vou me matar, mas eu queria muito que alguém me matasse e que Cristo me levasse. O que Paulo está dizendo é isso. Olha,
eu anseio por isso, eu tenho o desejo de morrer e de ir para o céu, mas eu sei que isso não está acontecendo comigo hoje, porque eu estou aqui por causa de vocês. Eu acho necessário eu permanecer no nosso corpo por causa de vocês. Versículo 25 ao 26, ele vai dizer: tendo esta confiança, eu sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Então o que Paulo está dizendo é: olha, eu só não morri ainda porque eu sei que Deus quer que eu ainda me encontre com vocês. Eu só não morri ainda porque eu sei que a minha vida ainda tem algum valor para vocês. Mas eu queria muito passar dessa vida para outra. Eu queria muito ir para o céu. Eu queria muito ver o meu Salvador. Mas isso só não me aconteceu por amor a vocês, porque eu ainda sou útil para vocês. Isso só não me aconteceu porque eu sei que Deus ainda quer que eu esteja aqui na terra por causa de vocês. Então o que Paulo vai dizer, resumindo, é: olha, seria muito melhor eu ir para casa, mas eu ainda estou pagando aluguel aqui. Seria muito melhor eu ir para a minha casa, para o meu lar, ver o meu Cristo, ver o meu Mestre, ver o meu Senhor, ver o meu Deus, mas eu ainda estou aqui com vocês e tudo bem, não tem importância. Um filósofo do século XIX disse uma vez: sofrer é uma vez, vencer é para a eternidade. Esse filósofo não era cristão, e muito menos ele estava falando de Cristo, e muito menos ele estava falando da morte. Mas o que ele está falando, e nós podemos trazer para o nosso contexto, que sofrer aqui na terra é uma vez só. São no máximo 120 anos. É pouco tempo. Mas vencer a morte é para a eternidade. Vencer é para o resto da vida. E o mais incrível é que nós não devemos vencer a morte, porque Cristo já venceu. Então a única coisa que a gente precisa fazer é confiar em Cristo. A única coisa que a gente precisa saber é: tá bom, agora eu sei que Cristo venceu a morte, então eu vou viver para Cristo. A gente já vai entrar nesse ponto. Mas sofrer é apenas aqui, mas vencer a morte é a eternidade. A vitória eterna nos aguarda para o resto de nossas vidas, para a eternidade de nossas vidas. Por isso, Paulo ele escreve do versículo 27 ao versículo 30 a respeito de nós. Diante disso, como nós devemos viver. Um dos maiores problemas é que quando nós olhamos para o exemplo de Paulo e o exemplo de outras pessoas da Bíblia, nós achamos assim, nós pensamos dessa maneira, e eu penso muitas vezes dessa maneira. Eu olho para Paulo e digo assim: eu nunca vou chegar nesse nível. Você tem esse pensamento algumas vezes? Eu nunca vou chegar ao nível de Paulo. Eu nunca vou ser que nem Paulo. Eu nunca vou ter essa confiança que Paulo tinha. Por que não? Por que nós nunca chegaremos a esse nível? Sabendo que nós temos muito mais informação que Paulo tinha. Nós temos a Bíblia completa, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Nós podemos estudar, nós podemos viver, nós podemos fazer muitas coisas. Então, por que não podemos chegar ao nível de Paulo? Apenas porque ele era apóstolo? Mas Cristo também quer que a gente viva assim como Paulo viveu. Ele vai dizer no versículo 27: somente portai-vos de modo digno do Evangelho, somente vivei de modo digno. Paulo, ele recomenda aos filipenses: olha, vocês devem viver assim como eu vivo, vocês devem fazer assim como eu faço, vocês devem ser os meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo Jesus. Portanto, eu tenho a plena certeza de que, quer eu viva, quer eu morra,
tudo isso vai ser para a glória de Deus. Eu tenho a plena certeza de que Cristo será engrandecido na minha vida. Eu tenho a plena certeza de que não são prisões quem vão me separar de Cristo Jesus. De que nem a morte nem a vida pode me separar de Cristo Jesus. De que nem qualquer outra circunstância pode me separar de Cristo Jesus. Eu tenho essa plena certeza, mas, meus irmãos, também tenho essa certeza. Também vivam do modo digno do Evangelho. Também portai-vos do modo digno. Então ele vai dizer, olha, viver e morrer para Cristo não é apenas uma ideia minha, não é apenas que eu tenho na cabeça, mas é algo que todo cristão deve ter na cabeça. Quando você aceita viver para Cristo, você também entrega a sua vida para Cristo. Eu aceito Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ótimo, mas eu também entrego a minha vida para o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida à morte. Paulo vai dizer, eu entrego a minha vida à morte todos os dias. Eu entrego a minha vida a Cristo Jesus. Já não sou eu quem vive em mim, mas agora é Cristo quem vive. Então eu não me importo mais se eu vou morrer, eu não me importo mais se eu vou ser preso. O que eu estou me importando aqui, todos, é que nós vivamos do modo digno. Ele vai dizer, para que, então vivemos do modo digno do Evangelho, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. A gente vai entrar nesses detalhes um pouquinho mais para frente no capítulo 2. Mas o que Paulo está dizendo é, olha, assim como eu vivo a minha vida para Cristo Jesus, vivam também dessa maneira. E façam isso para completar a minha alegria, porque quer eu vá e veja vocês, ou mesmo ausente, escute de vocês, eu quero receber notícias boas de vocês, de que vocês estão vivendo o Evangelho, de que vocês estão permanecendo firmes num só Espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Então vivam deste modo. E isso entra para nós também. Igreja Batista do Jardim Imperial, que a gente viva da forma, de uma maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus, juntos, combatendo o mesmo combate, em uma só fé, em uma só alma, em um só Espírito, combatendo o Evangelho juntos. E o versículo 28, ele vai dizer que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Então, a gente combate a mesma batalha, a gente vive a mesma guerra, sem medo algum. Porque afinal, nós não devemos ter medo da prisão. Se o próximo presidente começar a dizer que a gente já não pode mais pregar o Evangelho e as igrejas começam a fechar, se essa igreja fechar, a gente não tem o que temer. Porque se essa igreja fechar, significa que o Evangelho pode crescer cada vez mais. Já dizia um pai da igreja de que o martírio, a morte dos crentes, é a semente do Evangelho. Quanto mais crente morre, mais o Evangelho cresce, mais Cristo é expandido. Então, mesmo que nos matem, mesmo que aconteça qualquer coisa, eu devo viver a minha vida para Cristo Jesus. O versículo 28 vai dizer, eu não tenho que ter medo daqueles que pregam contra o Evangelho. Eu não tenho que temer essas pessoas, pois quanto mais eles tentam pregar contra o Evangelho, mais o Evangelho cresce. Quanto mais as pessoas pregam contra Cristo, mais o nome de Cristo é engrandecido. Então, eu não me importo. Quanto mais prisões vier para mim, mais carcereiros vão se converter. Mais escravos vão conhecer o Evangelho. Mais donos de casa, como Lídia, vai conhecer o Evangelho. Então eu não me importo. Eu não me importo. O que eu quero é que nós vivamos de modo digno do Evangelho. E ele vai dizer que para eles, para os nossos adversários, isso é sinal de perdição.
mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Versículo 29 e versículo 30 vai dizer que por amor a Cristo vos foi concedido não somente crer em Cristo Jesus, mas também sofrer por Cristo Jesus, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Então Paulo está dizendo, olha, portanto, por amor a Cristo, nos foi concedido não somente crer em Cristo Jesus, legal, eu creio, mas também sofrer por Cristo Jesus. Se a gente sofre por causa do nome de Cristo Jesus, Cristo está sendo engrandecido no nosso corpo, Cristo está sendo engrandecido na nossa alma, Cristo está sendo engrandecido na nossa morte, na nossa prisão. Quando as pessoas falam mal de nós por causa de Cristo Jesus, fique tranquilo, porque o nome de Cristo está sendo engrandecido, quer as pessoas falem mal ou bem. Então, nós devemos viver não somente crendo em Cristo Jesus, mas também sofrendo por causa de Cristo Jesus. E nós vamos sofrer por causa de Cristo Jesus. Pessoas vão passar na frente da nossa igreja e dizer assim, por que as pessoas ainda fazem isso? Por que elas ainda cultuam a Deus? Na sua escola, as pessoas vão olhar e dizer assim, por que você tem esse tipo de pensamento? Cara, larga essa Bíblia. Isso é coisa de gente velha. Isso é coisa do século passado. Para com isso. Ou as pessoas vão olhar para você e dizer assim, por que você ainda segue? Você acredita mesmo nessas coisas que a Bíblia diz? Você acredita em Adão e Eva? Você acredita em Moisés? Você acredita que Deus é poderoso para abrir um mar vermelho? Para que isso? Para com isso, que coisa boba. Mas a gente deve permanecer firme, porque Cristo Jesus está sendo anunciado também dessa forma. Mesmo no nosso sofrimento, Cristo é anunciado. Então, portanto, nós devemos ter o mesmo combate que nós vimos em Paulo. E agora, combater junto com Paulo, combater junto com Cristo, combater junto com os filipenses. Então nós vivemos e sofremos a mesma vida e o mesmo sofrimento que Paulo sofreu, que Cristo sofreu e que os filipenses sofriam. Nós somos co-participantes desse mesmo Evangelho. Portanto, se nós devemos viver, que a gente viva para Cristo. Se nós devemos sofrer, que a gente sofra para Cristo. E se a gente morrer, que seja para Cristo, porque a morte é lucro. Então eu quero encerrar dizendo que, lembrando de vocês as perguntas que eu fiz no início. Se você nascesse em um local onde o Evangelho é perseguido, você sairia de lá? Ou se Deus te chamar para um local onde o Evangelho é perseguido, você iria ou você negaria Cristo? Fizeram essas mesmas perguntas, este mesmo questionamento para um missionário do século passado chamado John Paton. O planejamento dele era pregar o Evangelho aos moradores das ilhas do Mar do Sul. Até que um idoso, bem já avançado em idade, da sua igreja, chegou antes dele ir para a missão, disse assim: Paton, você será comido por canibais. Para com isso, não faça isso, porque você será comido por canibais. E Paton, de uma forma bem dura, respondeu: Sr. Dixon, agora o senhor está avançado em anos, e sua perspectiva própria é logo ser posto na sepultura para ser comido por vermes. Eu lhe confesso que, se eu pudesse viver e morrer servindo e honrando ao Senhor Jesus, não faz diferença se eu for comido por canibais ou por vermes. No grande dia da ressurreição, o meu corpo se levantará tão belo quanto o seu, à semelhança do nosso Redentor ressurreto. Então Paton tinha certeza, olha, se eu for comido por vermes, se eu for comido por canibais, se me jogarem na frente de um trem, se me crucificarem de cabeça para baixo,
se fizerem qualquer coisa comigo, eu não me importo. E na verdade, eu ainda prefiro ser comido por canibais do que ser comido por vermes. Porque eu sei que eu estaria honrando a Cristo por causa disso. A minha vida deve honrar o nome de Cristo Jesus. Portanto, eu não me importo. O que eu me importo é que eu honre a Cristo Jesus. E eu tenho a certeza de que no dia da ressurreição, o meu corpo será ressuscitado e será tão belo quanto o seu corpo. Então eu não me importo se eu for viver ou morrer para Cristo Jesus. Eu me importo que eu honre o nome, que o nome de Cristo seja engrandecido, quer na minha vida, quer na minha morte. Portanto, por que nós devemos ter medo da morte, quando nós já temos a plena esperança de que viveremos eternamente? Por que não viver a nossa vida honrando e glorificando o nome de Cristo Jesus? A vida é somente uma, logo ela passará. Mas somente o que for feito por Cristo Jesus vai permanecer. Você só vai viver de maneira digna e morrer de maneira digna se você viver para Cristo Jesus. Mas o contrário também é verdade. Se você não viver para Cristo Jesus, você vai viver de maneira indigna e a sua morte também será indigna. Portanto, o que te impede de viver para Cristo Jesus? Portanto, nós devemos pôr o Evangelho em primeiro lugar de nossas vidas. Quer na nossa vida ou quer na nossa morte, o Evangelho deve estar em primeiro lugar. Viva o Evangelho hoje e a sua morte será um lucro. Viva a sua vida hoje da forma como você quer e a sua morte será de perdição. Que o Evangelho entre em nossas vidas e seja o primeiro lugar em nossas vidas e que a gente viva para Cristo Jesus. E o meu desejo é que todos nós possamos dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para esta igreja, o morrer deve ser Cristo. O viver deve ser Cristo. E se a gente morrer, é lucro, é vantagem. Porque a gente sabe que o Evangelho está sendo pregado. A gente sabe que o nome de Cristo está sendo expandido. Meus irmãos, você tem medo da morte? Você tem medo de viver uma vida ao lado de Cristo, mesmo sabendo que você vai ser perseguido? Você teria medo de ir para um país perseguido? Você teria medo se o nosso país se tornasse um país perseguido? Você negaria Cristo? Ou você viveria fielmente a palavra de Deus, de modo digno do Evangelho? Esse deve ser o nosso desejo e essa deve ser a nossa função aqui na Terra, e que a gente possa viver desta maneira. Vamos orar?